Fala pessoal, gostaria de trazer uma palavra de reflexão para nós nessa noite, onde Paulo nos trata na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. É um tema maravilhoso e que desperta muita curiosidade no coração das pessoas, principalmente aqueles que perdem um ente querido, ou que muitas das vezes tem aquela pergunta que sempre fica: o que acontece após a morte? Para onde nós iremos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Paulo aqui ele diz que um segredo que nunca foi revelado havia sido revelado, e ele escreve aos Coríntios. Ele diz: eis que nos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo ele abre um parêntese em uma explicação, anunciando que irão herdar o reino, um mistério. Eis o segredo transmitido pelo apóstolo: nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes que toque a última trombeta, ocorrerá uma mudança súbita na ocasião da volta de Cristo. Os que morreram na fé, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Em uma fração de segundo, quando a trombeta soar, será revelado em nós a perfeição que Deus nos prometeu. O interessante é que diz um abrir e fechar de olhos. É tão rápido, se você piscar, você vai ver que não dá tempo de nada. O abrir e fechar de olhos pode ser 7 milésimos de um segundo. Assim será quando a trombeta tocar. Não dará tempo para despedir, não dará tempo para pedir perdão, não dará tempo para você fazer o que você queria. E aqui entra um parênteses, eu abro um parênteses, porque muitas das vezes vivemos a nossa vida todos os dias, sem pensar no amanhã. E muitas das vezes nós acabamos colocando os pés pelas mãos porque não pensamos no amanhã. A Bíblia diz que nós não devemos nos preparar, mas a Bíblia diz que nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode nos invocar. E Paulo ele revela um mistério que Deus revelou a ele, e ele passa para nós quando ele escreve aos Coríntios. Quando ele diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. E aqui ele termina: quando a trombeta soar, será revelado em nós a perfeição que Deus nos prometeu. Que perfeição é essa que ele quer dizer? Ele quer dizer que aquilo que é pecador se tornará santo, aquilo que é corrupto se tornará incorruptível. Não existe um homem que caminhe na terra que diga: eu sou perfeito, justo e não tenho defeito e nem pecado. Todos nós somos pecadores segundo a Bíblia. Ninguém merece, mas pela graça redentora de Cristo, nosso Salvador, nós temos a chance de sermos chamados filhos de Deus, com poder e acesso total ao trono da glória. O que eu quero dizer para você entender aqui a mensagem dessa noite é que quando ele diz que quando a trombeta soar, o Senhor virá com alarido e com voz de arcanjo, e toda a terra, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E será maravilhoso, porque o mundo vai estar em caos, o mundo vai estar em desespero, porque as pessoas vão desaparecer. No mundo inteiro as pessoas vão entrar no cemitério, vão olhar, as pessoas desapareceram, as tumbas foram abertas, todo mundo desapareceu pelo mundo inteiro, tanto aqueles que estavam debaixo, tanto aqueles que estavam em cima da terra. Mas como assim, irmão?
que você quer me dizer? Eu quero te dizer que aqueles que morreram com a sua fé em Cristo ressuscitaram. Mas como assim a carne vai voltar? Queridos, deixa eu te dizer. Paulo ele diz um mistério que Cristo foi o primeiro da ressurreição. Se Cristo foi o primeiro da ressurreição, quer dizer que Cristo ressuscitou primeiro, não é? É assim. Cristo ele não deixou o seu corpo apodrecer na terra, mas ele ressuscitou. E quando ele encontra com Maria ali no horto, quando ele encontra com Maria naquele momento que ela o abraça e começa a chorar, Jesus olhando para ela no livro de João diz: mulher, não me detenha, pois eu ainda não fui glorificado. Antes de Cristo ascender aos céus em Atos dos Apóstolos, quando a multidão estava ao pé do monte observando ele quando ele vai subindo, quando ele ascende ao céu, ele recebe a sua coroa de justiça, a sua vitória. Ele chega no céu e mostra as mãos para o Pai, os cravos que furaram as mãos e os pés, e os buracos aonde a coroa de espinho foi cravada, e as marcas que ele carregou aqui embaixo. Cristo ele desceu para que soubesse e passasse pelas mesmas coisas que nós passamos. Então Cristo, quando ele desce, ele vem para nos mostrar que nós temos a capacidade de vencermos o mundo. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também podereis vencer. Mas voltando aqui para o assunto, quando ele ressuscita, o seu corpo não ficou no sepulcro, mas ele caminha em carne e osso. Nós vamos ver em João, lá no livro das Revelação, quando João escreve na ilha de Patmos: eu, João, estava na ilha de Patmos quando ouvi uma voz por detrás e virei para ver quem falava comigo. João caiu diante da gloriosa presença do Cristo glorificado. João diz que seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés reluziam mais do que o latão reluzente quando sai da fornalha. As suas vestes iluminavam todo aquele campo. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, aonde eu entendo e aprendo que o nosso Senhor, glorificado, aparece a João dizendo: não temas, João, sou eu mesmo. Estive morto, mas agora estou vivo. Não temas, João, pois eu tenho a chave da morte. Eu peguei de volta. O que eu abrir ninguém fecha, e o que eu fechar ninguém mais abre, porque todo o poder está na palma da minha mão. Muitas das vezes você é preocupado com os teus problemas e se esquecendo que o poder está nas mãos do teu Deus. Não está na sua, mas está na sua confiança em Deus. Quer obter vitória? Confie no Senhor, nos teus caminhos e a tua vida. Peça perdão e o Senhor lhe recompensará. E quando Paulo aqui ele está dizendo que nós, irmãos, seremos transformados, quer dizer que nós vamos ser transformados. A carne não pode entrar no céu, mas nós seremos transformados em um corpo glorificado. Assim como Cristo foi glorificado, nós seremos um dia transformados e glorificados como Ele foi. Então eu aprendo que aqui, naquele grande dia, quando a trombeta soar, vai ser glorioso, vai ser poderoso. Nós subiremos cantando um novo cântico e nos encontraremos com Ele nos ares e vamos poder dizer: valeu a pena cada luta, cada processo, cada queda que eu vivi, cada vale que eu passei, cada lágrima que eu chorei, cada momento de desespero que eu pensei que estava sozinho, mas eu não estava enxergando, o Senhor estava do meu lado. Momentos da minha vida que eu pensei que não conseguia mais caminhar, mas o Senhor me sustentava nas suas mãos. O que eu
quero dizer para vocês aqui hoje é que o Senhor, Ele tem todo o poder para fazer uma grande obra na minha e na tua vida. Hoje você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade hoje de dizer: Deus, me ajuda. Eu gosto dos ensinamentos do apóstolo porque ele nos ensina uma maneira de viver. Como? Reconhecendo quem nós somos. Dizendo que nós necessitamos totalmente de Deus e sem Ele nós não somos nada. Paulo, quando ele escrevia, ele dizia: eu, Paulo. Depois vinha o cargo que ele tinha: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo a vós. Reconhecendo quem nós somos, não batendo no peito e dizemos que nós somos melhores do que alguém, não. Mas dizendo primeiro: eu sou o pior de todos. Eu sou o menor da minha casa, sou o mais pecador. Mas se o Senhor quiser fazer uma grande obra na minha vida, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. Me usa hoje, Senhor, para falar com as pessoas que talvez estejam em casa preocupado com o dia de amanhã, que talvez esteja em casa preocupada com o que vai ser, o que vai acontecer. O que eu quero dizer para você é que nós, irmãos, estamos aguardando o dia em que nós nos encontraremos com Ele novamente para poder dizer: valeu a pena, Senhor, ser fiel. E tem um louvor que diz: não compreendo